Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Oremos. Pai amado, te agradecemos por essa manhã, pela bênção de estarmos juntos, Senhor, cantando louvores, orando uns pelos outros, cantando cânticos de louvor e adoração ao Senhor, Deus, pela certeza do teu cuidado, do teu amor. Pai amado e bendito, que o Senhor fale aos nossos corações nessa pregação e possamos nessa manhã realinhar prioridades e colocar, como lemos na introdução desse culto, o teu reino em primeiro lugar e a tua justiça em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, que teu Espírito Santo nos desperte e corrija caminhos e nos exorte e nos dê direção nessa manhã. Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu peguei um artigo num site do Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. E nesse artigo, esse Instituto de Psiquiatria lá da USP, da Faculdade de Medicina da USP, Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ele traz algumas informações interessantes sobre a saúde mental dos brasileiros. Vou pincelar algumas coisas, o artigo é um pouco extenso, mas eu vou falar algo de forma breve nessa introdução. Eles afirmam aqui que antes da pandemia, o Brasil já era considerado o país com maior prevalência de ansiedade. Segundo um estudo de 2017, ou seja, de 8 anos atrás, da Organização Mundial da Saúde, 18 milhões de brasileiros, segundo o estudo em 2017, sofriam com algum tipo de distúrbio relacionado à ansiedade. Isso equivalia a 9,3% da população. Então, grosso modo, é como se 1 em 10 pessoas tivesse problemas de ansiedade em 2017. Já a depressão afetava 12 milhões de pessoas no país, sendo a maior incidência da América Latina. Tudo isso, continua esse artigo, se agravou depois de 2020, o ano da pandemia, que trouxe distanciamento social, medo, mortes, luto, fechamento de espaços coletivos e forte crise financeira. Aí, já de acordo com estudos da nossa Universidade Estadual do Rio de Janeiro, conheço bem, meu pai trabalhou lá, meu pai foi professor lá por mais de 40 anos, jubilou esse ano à força, porque ele não queria parar de dar aula, mas completou 75 anos, foi obrigado a ser jubilado. Segundo o estudo da UERJ, houve um aumento de 90% nos casos de depressão entre março e abril de 2023. Então, um aumento significativo de depressão entre março e abril de 2023, já após o período da pandemia da Covid-19. Episódios de crises de ansiedade e sintomas de estresse agudo quase dobraram nesse mesmo período. Um outro estudo, agora da Federal do Rio Grande do Sul, mostrou que cerca de 80%, número bem relevante, da população brasileira se tornou mais ansiosa entre maio, junho e julho de 2020. Eu acho esse número até um pouco otimista, né? Porque maio, junho e julho de 2020, no âmago, ali no coração da pandemia, diz ele que 80% ficou mais ansioso. Eu acho que pode ter sido até um número maior, mas esses são os dados
da Federal do Rio Grande do Sul. E a Associação Brasileira de Psiquiatria afirmou que os médicos associados apontaram 83% no agravamento dos sintomas dos pacientes depois do início da pandemia. E os atendimentos psiquiátricos tiveram um aumento de 25%. Mano, 25% é muita coisa nesse período. E um último dado, segundo o Fórum Social Mundial, mais de metade, 53% dos brasileiros, afirmaram que seu bem-estar mental teve pior em 2020. A porcentagem foi maior apenas em outros 4 países. Então, o Brasil, que já era um país marcante pela prevalência da ansiedade, agora também tem um grau significativo de pessoas que entendem que a sua saúde mental piorou muito de uns tempos para cá. E talvez você pense assim, mas graças a Deus que no meio do povo de Deus as coisas são diferentes. Afinal, nós confiamos no Senhor. Nós lemos aqui no início Mateus 6, falando para olhar os lírios dos campos, olhar as aves dos céus, não semeiam, não ceifam. Nós temos um Senhor, um Salvador que é bem presente. Nós cremos na assistência que o Espírito Santo dá a nós como povo do Senhor. Então, que bom que esses números são lá para fora, mas na igreja é diferente. É verdade isso? Não é verdade. Esses números não são diferentes, assim como, infelizmente, os números de divórcios hoje não são muito diferentes dentro da igreja e fora dela, que é uma tragédia, mas os números de saúde mental também não mudam muito, dentro ou fora da igreja. Eu não sei, não tem como conferir isso, mas eu arriscaria dizer que seria o mesmo índice, ou um pouco mais ou um pouco menos, do que é encontrado em outros elementos, mas em outros setores da sociedade. Mas o que explica isso, irmãos? Há muitas razões. Por exemplo, eu até agradeço aos irmãos as orações, porque essa semana eu concluí as gravações lá do IBRMEC, eu fui convidado para gravar 12 horas de aula de teologia histórica, e para você gravar 12 horas, você tem que passar muito mais horas preparando as aulas, né? Mas, graças a Deus, concluí essa etapa na quinta-feira, e numa das aulas que eu ministrei, que eu gravei na quinta-feira, falou sobre a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos foi uma guerra religiosa que aconteceu entre os anos de 1618 e 1648, logo depois da Reforma Protestante. Na Europa, antes dessa guerra, começaram a surgir algumas pequenas guerras por causa daquele momento de os calvinistas, os luteranos, os católicos romanos dividindo terras. Teve um documento que mandava que, se alguém se convertesse ao protestantismo, deixasse a Igreja Católica, tinha que entregar as terras, mas o pessoal estava se convertendo e não estava entregando. Virou uma confusão. Algumas guerras menores aconteceram e elas culminaram na Guerra dos 30 Anos. 30 anos de guerra, irmãos. É muita coisa. É a idade de alguns irmãos aqui em nosso meio. Eu tenho um irmão de 31 anos, nasceu em 1994. Então, imagina uma guerra que tivesse começado em 1995 e acabasse desse ano. É muito tempo. E a Guerra dos 30 Anos, ela devastou a Europa. Vilas inteiras na Alemanha foram saqueadas, foram queimadas, e estudiosos mostram o efeito nocivo dos males da guerra na mente das pessoas e até, por ser uma guerra religiosa, trazer problemas enquanto a religião. Muito do racionalismo que veio nos séculos seguintes, século ainda 17, século 18, século 19, veio pela descrença na religião. Porque por que adianta crer em Deus se eles guerreiam desse jeito, se eles brigam desse jeito? Não foi diferente depois da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Muitas pessoas tiveram crises e se questionando depois de tanta barbaridade, tanta maldade na Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi a pior de todas, até agora, pelo menos. Alguns que temem estarmos à beira de uma Terceira Guerra Mundial. Há comentaristas de geopolítica que entendem isso, mas não é meu caso. Mas, na Segunda Guerra Mundial, não é o meu caso, que eu não entendo disso. Não sei se está ou não está. Mas a Segunda Guerra Mundial foi devastadora. As bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki foram algo que devastou aquelas cidades, mas também o ânimo, a moral do povo japonês, a Alemanha destruída, dividida no meio. Então, esses movimentos, assim como foi a pandemia, geram muitos males, não só materiais, males econômicos, mas males psíquicos. As pessoas ficam angustiadas, irmãos. E vivemos num período pós-pandemia, um período de muita confusão, de muita aflição. E existem vários fatores que podem causar isso. Traumas, situações pessoais, às vezes um trauma de infância leva a pessoa a ter dificuldade em lidar com certas questões. Tem as doenças psicossomáticas, doenças físicas que têm uma origem de alguma questão psíquica. E eu não quero ser reducionista, porque as causas para as doenças de saúde mental, as doenças psíquicas, são diversas. Eu creio, inclusive, que há pessoas que devem fazer um tratamento psiquiátrico, por exemplo. Tem cristão que pensa que isso é uma vergonha, que isso não deve acontecer, mas em alguns casos
a gente entende ser necessário, pois é um tratamento médico. Em outros casos, um psicólogo pode te ajudar. A psicologia, às vezes, ela é muito boa em te ajudar a identificar coisas. Às vezes, ela não é boa e, às vezes, é muito ruim em propor caminhos. Porque a psicologia não é uma ciência cristã, ela é uma ciência humanista. E tem muitos cristãos que são psicólogos e citam meia dúzia de versículos, mas a cosmovisão continua sendo humanista. Então, muito cuidado, mas pode te ajudar em algumas coisas. A gente tem, inclusive, uma psicóloga que atende aqui às quartas-feiras a preços populares, a Simone, da Igreja da Freguesia. Mas tem questões que a psicologia vai ajudar, tem questões que são médicas, precisam de um recurso psiquiátrico, mas não querendo ser reducionista, eu creio que muito do que acontece no seio do povo de Deus tem a ver com espiritualidade, irmãos. Não que a gente não possa ser afetado pelo que acontece ao nosso redor, pela pandemia, ou no caso que mencionei, pelas guerras do passado que afetaram populações inteiras. A Europa inteira foi afetada pela Guerra dos 30 anos, pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, que já afetou o mundo inteiro. Não que isso não nos afete, mas eu creio que há uma crise de espiritualidade no meio do povo de Deus. As pessoas perderam um pouco, igual quem cozinha faz bolo, não tem a massa, você não tem que ter você tem que saber bater a massa, senão você perde o ponto e o bolo fica solado, né, Paulinho? Paulinho, que é o nosso especialista em bolo, Silvia, né? Você tem que saber o ponto ali para a massa não ficar solada. Parece que muitos cristãos perderam o ponto da nossa vida espiritual e estão embarcando na ansiedade, na depressão. Volto a dizer, não que isso não possa afetar cristãos, também não vamos ser reducionistas, mas eu creio que se a gente voltar a certas práticas antigas e simples da igreja, muitos dos problemas de saúde mental que temos em nosso meio, não todos, tem outros que precisam de um investimento profissional, mas muitos deles eu creio que serão minimizados ou até descartados. E por que eu estou falando isso? Hoje, que hoje falarei sobre o quarto mandamento, lembrar do dia de sábado, lembrar do dia do Senhor. Como falei, eu vou pregar essa mensagem em duas partes. Hoje, uma introdução, vou falar de forma mais breve, de questões polêmicas, e no próximo domingo vou trazer um pouco sobre questões importantes, por exemplo, como os catecismos que eu cito com frequência, da época da Reforma, como eles trataram a questão do quarto mandamento, o catecismo de Westminster, o catecismo de Heidelberg, a confissão de fé helvética, que é uma confissão da Igreja Suíça, e outros elementos que trataram outras visões da igreja, como devemos entender a guarda do quarto mandamento, por exemplo, na igreja primitiva, como a igreja no século I, no século II de sua história, encarava o quarto mandamento. Mas isso, se Deus permitir, falarei no domingo que vem. Hoje eu queria falar um pouco mais sobre o princípio do Shabat. Shabat é o termo grego, é o termo hebraico, perdão, que foi traduzido como sábado, para esse dia de descanso, o dia do Senhor. Irmãos, para entregar logo o final da história, a cereja do bolo, eu creio que muitos cristãos hoje estão com problemas de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, perdidos, desorientados, que deixaram de observar disciplinas básicas da fé cristã. E uma delas é separar o dia do Senhor, o dia de descanso e culto. Tem pessoas que precisam trabalhar no domingo, tem pessoas que trabalham por sistema de escala, tem pessoas que trabalham em obras emergenciais, mas muitos não precisam fazer coisas que fazem no domingo e abrem mão de estar na igreja, abrem mão de estar com o povo de Deus, adoecem espiritualmente, adoecem psiquicamente, e antes de buscar refúgio nos céus, como diz a nossa irmã Lia, vai buscar refúgio na terra, e às vezes faz, como eu já ouvi uma pessoa para mim falando que fez 10 anos de terapia, não adiantou nada, tomou remédios e tudo, e não entende que há vida, há promessas de vida, de paz, de alegria no coração dos crentes, quando nós obedecemos coisas simples, como nos reunirmos como igreja para cultuar ao Senhor. Mas para isso eu queria, com a licença do diácono Valquir, apresentar 3 pontos. Primeiro, uma referência ao primeiro Shabat. Qual foi o primeiro sábado? Qual foi o primeiro dia do Senhor? O primeiro dia de descanso? Então, uma referência lá à origem do Shabat. 2 motivos para o Shabat, ainda no contexto do Antigo Testamento. E 3 razões para o sábado cristão. Então, uma referência à origem do sábado, ou do dia do Senhor. 2 motivos para observarmos a importância do sábado a partir dos 10 mandamentos, e 3 razões para o sábado cristão, e se devemos guardar ou não o sábado, e se deve ser no sábado ou no domingo, volte domingo que vem, que eu vou falar sobre isso. Inclusive, vou abrir um espaço na escola dominical do domingo que vem, até hoje, se alguém quiser fazer uma pergunta nesse sentido, para a gente abrir um pouquinho. Hoje eu vou falar sobre João, se puder, fique conosco na escola dominical, falar sobre o Evangelho segundo João, e na semana que vem falarei sobre Jeremias. E aí, antes de começar em Jeremias, eu vou abrir um espaço para quem tiver dúvidas sobre essa questão do domingo, do sábado, mas falarei sobre isso no domingo que vem. Hoje eu quero falar de forma mais básica sobre os princípios concernentes ao sábado,
ou ao domingo, ou o dia do Senhor, ou ao Shabat, como você achar melhor chamar. Primeiro, uma referência à origem do Shabat. Aí a gente precisa ir lá em Gênesis capítulo 2. Primeira coisa, Shabat no hebraico não significa sábado. Sábado deriva de Shabat, mas Shabat não significa sábado. Mas sabe o que significa em hebraico? Cessar de trabalhar. Descanso. Boa, Diná. Cessar, parar. O Shabat significa parar, cessar de trabalhar. É só isso. Vá comigo em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, apenas os 3 primeiros versículos. Gênesis 2, versículos 1. Aqui está no final, complementando o capítulo 1, que fala da criação. E Gênesis 2, 1 a 3 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que tinha feito, o que Deus fez? Descansou nesse dia e de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Mas eu te faço uma pergunta: Deus precisa descansar? Está escrito que Deus descansou, certo? Mas o que está escrito em Isaías 40, que muitos conhecem de cabeça? Deus... Opa! Deus não... Será que Isaías não leu Gênesis 2? É que o profeta Isaías esqueceu de ler Gênesis, ele pulou direto para o 3 e não leu essa parte que Deus descansou. Há uma inconsistência entre Isaías 40 falar que Deus não se cansa nem se fatiga, e aqui em Gênesis 2 dizendo que ele descansou de todas as obras. Não há incoerência porque não há inconsistências na Bíblia. Há textos que são mais difíceis, mas não há contradições. Nós cremos na inerrância da Bíblia, na sua infalibilidade. O que acontece é que o descansou aqui é no sentido simplesmente que Deus cessou, Deus parou. Deus em 6 dias criou, e no 7º dia Deus cessou de trabalhar, no sentido de trabalhar como Criador, que Deus não cessou de trabalhar até hoje, mas no sentido da criação, ele encerrou no 6º dia e o 7º dia ele cessou. Então o princípio do Shabat, o princípio do sábado, ou do domingo, ou do sábado cristão, é que assim como Deus trabalhou e parou, nós precisamos também trabalhar e parar. Nós precisamos criar coisas, isso está no cerne do Imago Dei. O que é Imago Dei? Imagem de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, como Imago Dei, como imagem de Deus, que é um criador, nós vamos criar coisas também. E isso é muito bom. Pode ser uma bela comida, como temos irmãs aqui que cozinham muito bem, pode ser uma bela roupa costurada, pode ser o seu trabalho, seja ele qual for. Nós estamos criando, produzindo coisas, mas precisamos parar, assim como Deus cessou de criar no 7º dia da criação. Então, primeira coisa, uma referência à origem do Shabat. Deus cessou de trabalhar. Se ele cessou de trabalhar, nós também temos que cessar. E isso para a nossa geração é muito difícil. Eu creio, aí também um pouquinho do que falei lá na aula do BRMEC, há uma influência muito grande da filosofia marxista em nossa cultura, não só nos comunistas e socialistas, mas na cultura de uma forma geral. E Marx, ele trabalhava uma questão chamada da praxis, que você tem que praticar. Tem uma frase de Marx no seu livro Teses sobre Feuerbach, que ele fala que alguma coisa assim, que os filósofos pensam muito, mas a gente tem que botar a coisa para movimentar. Não lembro a citação, mas se quiser eu procuro para você, que eu tenho, tá lá até no gabinete. Ele fala algo nesse sentido. Os filósofos pensam, mas a gente tem que botar a coisa em ação. Essa mentalidade, que não tem origem só em Marx, mas em outros pensadores, influenciou muita gente, que a gente pensa que a gente tem que fazer acontecer. E na igreja assim também. A gente só está servindo a Deus se a gente estiver fazendo muitas coisas. Então, estiver trabalhando em muitos ministérios, estiver fazendo muita coisa, se você não parar, você não está trabalhando para Deus. Isso está muito lá no fundo da nossa alma. Às vezes a gente não percebe. Se você quiser identificar se você sofre disso, vê se no momento lícito de descanso, você parou para descansar um pouquinho, para relaxar, você se sente culpado. Ah, não posso parar, eu tenho muita coisa para fazer. Calma, nós não só podemos, como precisamos parar. Então, o Shabat, ele tem a ver com isso. A gente precisa parar. Se Deus, sendo Deus, o Criador, parou, por que nós não vamos parar, irmãos? Isso é difícil para a nossa cultura, com essa mentalidade muito de ter que fazer acontecer. Mas isso que o primeiro mandamento remete lá na origem. Mas eu falei de uma referência à origem do Shabat. O segundo ponto, 2 motivos para observarmos a importância de pararmos. Se deve ser um dia, se deve ser o sábado ou domingo, veremos no próximo domingo. Mas a importância, por que precisamos parar?
E aí eu quero fazer um exercício com os irmãos, porque o texto de Êxodo 20, ele é repetido quase que integralmente em Deuteronômio 5. Deuteronômio 5 está falando, Moisés está prestes a entrar na terra prometida, ele não entrou, mas ele faz uns discursos, dá instruções para o povo, e ele repete os 10 mandamentos lá em Deuteronômio 5. Eu queria fazer um exercício rápido com você. Abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta em Êxodo 20, e eu vou abrir em Deuteronômio 5. Você deixa aí em Êxodo 20. A gente vai ler mandamento a mandamento. Dos 4 primeiros. Lembra que os 4 primeiros, alguns chamam de primeira tábua, são os mandamentos que dão os contornos do nosso relacionamento vertical com Deus. E os demais mandamentos, nosso relacionamento horizontal uns com os outros. Êxodo 20. Abra aí em Êxodo 20. E eu vou ler Deuteronômio 5, e a gente vai comparar versículo a versículo. Êxodo 20, leia em voz bem alta o versículo 2, e eu vou ler o Deuteronômio 5. Êxodo 22. Deuteronômio 5, 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Igualzinho. Leia o versículo 3 agora. Deuteronômio 5, 7. Não tenha outros deuses diante de mim. Tudo certo, igualzinho. 24. Não faça para você nada de escultura, nem semelhança alguma que há em cima do céu. Deuteronômio 5, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Próximo versículo. Deuteronômio, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Continue. Deuteronômio, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Continue. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Terceiro mandamento. Do primeiro ao terceiro, igualzinho. Tudo certo? Nenhuma diferença de Êxodo 20 para Deuteronômio 5. Mas vamos ver o 4º mandamento. Leia lá em Êxodo 20, a partir do versículo 8. Deuteronômio 5. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Entra uma diferençazinha. Êxodo manda lembrar. Deuteronômio guardar. Continue. Pode continuar. Deuteronômio, 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Então, se você tem empregados, lembra que eles precisam descansar também. Volte lá para Êxodo 20, agora, versículo 11, preste bem atenção. Então, o Êxodo fala, lembra-se do dia do sábado, porque o Senhor criou todas as coisas. Agora eu vou ler Deuteronômio 5. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia do sábado. Bem diferente, né? Até o 3º mandamento, tudo igual. Mas Êxodo fala que devemos guardar o dia do Senhor porque Ele nos criou. E Êxodo e Deuteronômio fala que devemos guardar o dia do Senhor porque Ele nos libertou. Então aqui nós vemos 2 razões
para separarmos um tempo de culto a Deus. Porque Ele é o Criador. Se Deus criou todas as coisas, como a gente cantou hoje pela manhã, como lemos na abertura do culto, se Ele tem poder para alimentar as aves dos céus, se Ele criou os lírios do campo com toda aquela beleza, quanto mais, ó homens de pequena fé, diz o Senhor, Ele não vai cuidar de nós. Ele é o Criador. O que Êxodo destaca é isso. Separe um tempo para Deus, porque Ele é o Criador. Se Ele é o Criador e criou todas as coisas, Ele não pode nos dar o que é necessário. Você não precisa trabalhar 24/7. Trabalhar todos os dias, todas as horas possíveis e imagináveis. Precisamos descansar e confiar que se Deus criou todas as coisas, Ele tem poder para nos prover. E a segunda razão que aí vem de Deuteronômio 5 é que Ele nos libertou. Assim como libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, Ele nos libertou do diabo, Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou do mundo, e Ele nos libertou e Ele é poderoso para nos prover. Então, duas razões para você separar tempo para Deus. Nós precisamos confiar que Ele é Criador e que Ele é Redentor. Ele nos criou e Ele nos redimiu. E assim nós podemos descansar nele. Claro que tem aquela galera que precisa ler Provérbios 6. Vai ter com a formiga ou a preguiçoso. E lembrar que Deus mandou descansar um dia e trabalhar 6. Que tem gente que quer descansar 6 e trabalhar 1. O mandamento não é esse. Então, para esse... Está lá Provérbios 6, vai ter com a formiga preguiçoso, vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família, vai trabalhar. Aí tem um outro mandamento. Então lembre-se que o quarto mandamento fala de um dia de descanso, mais de 6 de trabalho. Então não é motivo para preguiçoso. Mas a gente tem que ter esse tempo de descanso, irmãos. E por que eu descanso? Porque eu sirvo a um Deus que é Criador, que criou todas as coisas. E é poderoso para prover as coisas na minha vida. E sirvo um Deus que é libertador, que me libertou do Egito, que me libertou do pecado e tem poder para agir na minha vida. Então, essa é a primeira coisa que eu trouxe. A primeira é a referência lá à origem de guardar um tempo para o Senhor, que o próprio Deus cessou de trabalhar. A segunda são esses dois motivos. Ele é o Deus Criador e Ele é o Deus Redentor, irmãos. Você crê que Jesus morreu na cruz em seu lugar? Que Jesus pagou o preço pelo pecado, pelo seu pecado, pelo meu pecado? Que nós fomos salvos, como vamos celebrar daqui a pouquinho na ceia? Pelo sangue de Jesus. Então, se Ele enviou o seu próprio Filho, como diz Paulo aos Romanos, não daria com Ele todas as coisas? Por que a gente anda tão temeroso, tão preocupado, tão ansioso, tão angustiado, se a Bíblia tem promessas para aqueles que estão aliançados com o Senhor? Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é o garantidor das nossas vidas. E o terceiro e último ponto, 3 razões para, como cristãos, guardarmos um dia do Senhor. Primeira coisa, eu vou falar mais sobre isso. Eu vou citar as referências agora para quem tem mais interesse em pesquisar logo. Mas nós vemos pelo menos 3 referências explícitas no Novo Testamento de que a igreja se reunia no domingo. E aí eu concluo que os adventistas estão errados. Não só, se os adventistas só estivessem errados na guarda do sábado, não seria o pior, daria para a gente conversar. Mas eles estão errados em muitas coisas. O adventismo é uma crença perigosa. Os ingênuos falam, mas eles cantam também. Cantam mesmo. Músicas são maravilhosas, até porque eles separam um dia para o Senhor e ficam ensaiando direto. Os adventistas são um bom exemplo de uma igreja que guarda um dia do Senhor e faz bom uso dele, mesmo eles sendo muito religiosos, e produzem uma belíssima música, como eles fazem. Nisso eles podem até nos ensinar alguma coisa, mas eles têm muitas doutrinas. Tem Ellen White, tem heresias destruidoras. Então não lide com o adventismo como se fosse uma coisa, tem problemas sim, problemas muito graves ali. Mas a igreja já se reunia no dia de domingo. Rodrigo Silva, falando de arqueologia, é maravilhoso, de teologia é um desastre. Então cuidado. A igreja já se reunia no dia do Senhor, no domingo, já no Novo Testamento. Eu não vou pedir que você abra por causa do tempo, a gente vai participar da ceia ainda. Mas em Atos 20, versículo 7, Atos 20, versículo 7, diz que no primeiro dia da semana, a igreja se reuniu para pregar o pão, é aquele episódio de Eutico, e Paulo ficou pregando por tantas horas que o rapaz dormiu e caiu da janela. Então era um dia que a igreja se reuniu para partir o pão e para ouvir o ensino do Evangelho. Atos 20, versículo 7, no primeiro dia da semana. Atos 16, 1-2, Paulo está orientando os coríntios, no final da carta aos coríntios, e lá em Atos 16 ele fala que no primeiro dia da semana reunissem as coletas, que depois ele ia receber esses valores para enviar para os irmãos carentes lá em Jerusalém. Então, no primeiro dia da semana havia ofertório, mostrando que a oferta fazia parte do culto, já na igreja primitiva, pelo que nós entendemos ali. Em Apocalipse 1, Cristo se revela a João no dia do Senhor, no domingo. Então essas são algumas bases, como temos outras que veremos domingo que vem, para entendermos por que a igreja transferiu o sábado, o Shabat do Antigo Testamento, para o domingo, o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou, o dia que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, passou a ser adotado pela igreja como dia de culto, e continua valendo para nós separarmos um dia para juntos cultuarmos a Deus. Devemos cultuar a Deus individualmente, como família, todos os dias,
Orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, fazemos o nosso devocional, estarmos na igreja em outros dias sempre que possível. Mas o domingo é o dia que a igreja reservou para culto a Deus. E não despreze essa dádiva do Senhor. Mas 3 razões, essas referências a gente vai ver possivelmente na semana que vem de novo. Primeiro, 3 razões que o Kevin DeYoung, o autor que eu citei há pouco, que falou que louva a Deus pelos seus pais serem rígidos e trazer ele para a igreja todo domingo de manhã e de noite. Ele fala que, às vezes, ele não queria ir para a igreja, mas o pai forçava a barra na sua juventude, e ele louva a Deus. E hoje ele, se não me engano, tem 6 filhos, é um pastor que tem um ministério muito frutífero lá nos Estados Unidos. Esse livro que eu estou lendo dele sobre os 10 mandamentos é maravilhoso. E esse homem louva a Deus pela firmeza dos seus pais e fala, não, domingo é dia de estar na igreja, é dia de cultuar o Senhor com a igreja. E isso gera vida no coração dos nossos. Ele fala, o Kevin DeYoung, há poucos hábitos mais importantes para transmitir aos nossos filhos que a rotina sólida de ir à igreja todos os domingos. Não perca essa bênção, traga seus filhos para a igreja, ensine-os a priorizar o dia do Senhor, e nisso a bênção. Mas ele apresenta 3 razões para reservarmos um dia de culto, reservarmos o domingo de culto ao Senhor. Primeira razão, cultuar. Muitos falam, mas não precisa ter o domingo, a Bíblia, o Novo Testamento não fala explicitamente para se reunir no domingo, a gente pode se reunir em qualquer dia. O que acontece é que as pessoas começam a preencher as suas agendas e se não reúnem em dia nenhum. Então, separe. Hoje é o dia do Senhor. Ah, mas é meu aniversário. Marque a celebração em outro dia. Eu, pelo menos, não tenho problema nenhum com isso. Tem gente que trata o dia do aniversário quase como um ídolo. Cuidado com isso. Estou falando que é pecado você celebrar seu aniversário com a sua família, mas tem gente que bota um peso sobre coisas que a Bíblia não coloca. Cuidado com isso. Separe esse dia de culto. É o dia de estar na igreja. Pense de outra forma. Talvez você fale, vou aproveitar que é meu aniversário e vou trazer meus familiares que não conhecem a Cristo para ouvirem o evangelho na igreja. Olha, é meu aniversário, quer estar comigo? Quero. A gente vai almoçar, mas antes vamos para a igreja para a gente estar celebrando ao Senhor. E quem sabe alguém que você está evangelizando há muito tempo, que você vai dar uma festa para pagar comida para ele, vai vir aqui e ouvir a palavra do Senhor e quem sabe a mensagem encontre eco no seu coração. Então, primeira razão que o Kevin DeYoung separa, devemos cultuar a Deus, separamos o domingo para isso, irmãos. Então, tudo que você puder fazer, em outros dias, faça. Pense no culto de domingo no sábado, ele fala isso no livro também. Já comece a se preparar no sábado. Porque tem muita gente que dorme o culto inteiro porque foi dormir meia-noite, 1h da manhã, porque não fazendo 1 milhão de coisas e não se preparou para o domingo. Aí vai dormir mesmo. Não tem jeito. Então, tem gente que vem de um plantão, tem gente que está passando por um problema de saúde, tem gente que está muito cansada mesmo, isso acontece. Mas tem gente que dorme porque não se prepara, não se prepara para muita coisa. A gente está fazendo uma terapia com o João lá na Vila da Penha. E é muito longe, e a terapeuta, que o João faz um monte de terapia por causa da síndrome de Down, ela é muito rigorosa, ela começa no horário cravado, ela não adianta 1 minuto. Ela manda eu subir faltando 2 minutos para começar a sessão, é o tempo de pegar o elevador, e ela termina, da última vez, inclusive, foi 1 minuto antes. Eu olhei no relógio, a Tiana até reclamou, eu falei, mas a mulher vai falar o quê com a mulher? A mulher mandou embora? Então ela é ali. Então a gente fica naquela paranoia, tem que sair de casa, porque se chegar 5 minutos atrasado, 5 minutos de terapia que perde. Mas a gente valoriza tanto a terapia de uma criança, não valoriza o que é de mais importante, que é o culto ao Senhor, irmãos. O João, ele vai ser alcançado por Cristo, ele vai ser uma bênção, vai ser um apóstolo ao síndrome de Down, eu creio que ele vai usar muito para pregar para um monte de Downzinho a se converter, a aceitar Jesus. E quando estiver no céu, não vai ter mais síndrome de Down. Quando estiver no céu, Novos Céus, Nova Terra, não vai ter mais trissomia do cromossomo 21, ele não vai ter mais síndrome de Down. Então não vai precisar de mais terapia. Mas ele vai continuar cultuando a Deus. Então o que é mais importante? O meu filho fazer todas as terapias disponíveis e viáveis para uma coisa que é temporária, que é importante, mas vai passar, ou cultuar a Deus que ele vai fazer por toda a eternidade. A gente precisa repensar as nossas prioridades. Então, as pessoas chegam atrasadas na igreja, como eu falo, se estiver atrasado, vem atrasado, é melhor chegar atrasado do que não vir. Mas tem pessoas que são sistemáticas no atraso, porque, na verdade, não dá importância ao culto a Deus. Todo sábado fica até alta madrugada fazendo coisas, porque não valoriza o culto a Deus. A verdade é essa. Faz pouco do culto a Deus. Aí depois tem uma vida miserável espiritual, fica todo confuso, perdido, e fica se perguntando onde foi que eu errei. Valorize as coisas de Deus. O 4º mandamento é um mandamento. Ele está junto dos outros 9. Ele não é aleatório. Deus falou, deixa eu falar uma coisa aqui. Deus não fala nada aleatório. Se Deus falou para o seu povo reservar um dia para ele, e vamos ver domingo que vem, que eu creio que, embora existam contornos diferentes em relação ao Antigo Testamento, isso é válido para hoje, por que você desvaloriza o dia do Senhor? Por que você desvaloriza o culto a Deus? Porque você faz pouco e depois você quer que Deus te abençoe. Você trata Deus como a 5ª prioridade da sua vida. Você se importa com tudo. Você se importa com os outros.
Você está preocupado com o que vão pensar de você. Você está preocupado se vai fazer uma festa que os outros vão gostar. E você não está nem aí para Deus. E depois você quer que Deus se importe com a sua vida. Você desvaloriza o dia do Senhor. Você desvaloriza o culto ao Senhor. Você faz pouco das coisas de Deus. Você não lê a Bíblia. Você não ora. Você não jejua. Você leva as coisas de Deus na brincadeira. Acha que Deus é um palhaço. E que isso aqui é um circo. Aí quando seu filho completa 18 anos, se torna algo que você nunca quis para a vida dele. Quando sua filha tem 16 anos e engravida. Que você quer show. Você quer palhaçada. Você despreza as coisas de Deus. Você acha que isso aqui é uma brincadeira. Se é o teu caso, eu sugiro que você não participe da ceia. Fica sentadinho no seu lugar. Porque vai ser juízo para a sua vida. Se você se levantar do seu lugar, pegar esse cálice, se você continuar brincando com as coisas de Deus, você está zombando de Deus. Faz tudo. Vai para o Maracanã, assiste jogo até 2 horas da manhã, maratona a série, vai na festa de aniversário de todo mundo e traca, com pouco caso, o culto a Deus. Acho que isso aqui é só uma brincadeira. Aí quando chega a conta, às vezes é tarde demais. Quando Deus derrama juízo, só resta falar onde foi que eu errei. Não trate as coisas de Deus com pouco. O dia do Senhor deve ser reservado para Deus, irmãos. Como veremos semana que vem, eu creio que há diferença em relação ao Shabat judaico do Antigo Testamento. Mas a saúde para os ossos, para a alma, para o coração, quando fazemos as coisas de Deus com seriedade, irmãos. Sem religiosidade, mas sem libertinagem. Deus é digno de ser adorado. Mas as pessoas não estão nem aí, irmãos. E um dentre os muitos apóstolos para essa maldição que vivemos hoje se chama Rick Warren. Que tem muita gente que acha, pô, esse cara é legal, o livro dele mudou minha vida. Que pena! Você devia ler a Bíblia e mudar a sua vida. Que se você leu aquele livro e mudou a sua vida, é que você não conhece a Bíblia. Tem muita gente crua, gente. Tem gente na igreja que não sabe as coisas mais básicas. O que Rick Warren e outros trouxeram é uma ideia de que a igreja tem que satisfazer os clientes. As pessoas vão para a igreja achando que tem que ter o seu ego massageado e se sentir muito bem. E morrem espiritualmente. Nós precisamos ser confrontados pelo Senhor, irmãos. As coisas de Deus são sérias. A pessoa não tem coragem de dizer não para o filho, não tem coragem de dizer não para o pai, não tem coragem de dizer não para o amigo. Ah, mas Deus entende. Cuidado. Então, 3 pontos. Domingo é o dia de culto. Domingo é o dia de confiar e descansar em Cristo. O Kevin DeYoung dá um testemunho que na sua faculdade e no seu seminário ele se comprometeu a não estudar domingo. Ele falou, e concluiu com êxito tanto a faculdade como o seminário. Ele teve que reorganizar o seu sábado. Mas hoje todo mundo, domingo eu tenho que fazer isso, tenho que fazer compras, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não faz porque não se organiza. Se priorizar o dia de culto, vai fazer nos outros dias. Não faz porque não tem temor a Deus. Não tem zelo pelas coisas de Deus. No final das contas é isso. Trata Deus de qualquer maneira. Acha que Deus é o bonzinho, é o paizinho, é o Deus de Rick Warren, é o Deus de abraço grátis, é o Deus... Não, o importante é você estar na igreja. Kevin DeYoung falou, não vou estudar no dia de domingo, é o dia do Senhor. Eu vou estar na igreja. E Deus vai me abençoar. E abençoou o cara que terminou a faculdade, terminou o seminário. Hoje é um pastor proeminente lá nos Estados Unidos, com 6 filhos. Salvo engano, pelo menos eu sei que ele tinha 6, não sei se tem mais agora. Mas ele priorizou a Deus em primeiro lugar. E tem que cessar as obras, irmãos. Tem que parar de fazer, tem que parar de trabalhar. O que acontece é que muitos crentes hoje não confiam no Senhor. Confiam na força do seu braço. Confiam no seu trabalho. Confiam que se não trabalharem não vão ter dinheiro. Não confiam que Deus é poderoso para prover. Ontem o diácono Zé Paulo abriu o jejum com o Salmo 19. O Salmo 19 tem uma promessa. A lei do Senhor, ela restaura a alma. Ela dá sabedoria aos simples. Há promessas de Deus para aqueles que se dedicam a Ele. E há juízo de Deus para aqueles que tratam as coisas de Deus de qualquer jeito.
Não se iluda. Se você quiser se iludir, não vai ser por minha culpa. Pelo menos desse sangue, eu estou livre. Há promessas de Deus para aqueles que se comprometem com Ele. Quando eu preguei uma mensagem há muitos anos atrás no retiro de jovens lá da freguesia, eu usei um acróstico que era muito... Um acróstico não... Uma sigla que era muito usada na época, que era o PAC. Lembra dos PACs? Ah, você estava naquele retiro? Meu Deus. Aí eu falei, pare, aquiete e confie. Não é o PAC das obras, mas é você parar, se aquietar em Deus e confiar que Ele pode prover. Essa é a síntese do quarto mandamento. Eu posso cessar as minhas obras porque eu quero cultuar a Deus. Deus é o mais importante na minha vida. Não é a terapia do meu filho, não é a minha saúde, não é agradar o outro. Muita gente está muito mais preocupada em agradar o próximo do que agradar a Deus. Deus é o mais importante. Então, vou separar o tempo para cultuar, para servir, para exercer misericórdia. Esse é o dia que eu separo para isso. E talvez você, ao se dedicar com mais seriedade às coisas de Deus, você vai sair daquelas estatísticas que eu falei do início, de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, sem nenhum tratamento. Volto a dizer, não quero dizer que não tenham pessoas que não devam passar por tratamento psicológico, até mesmo psiquiátrico. Há casos que a gente mesmo recomenda isso. Não é isso que eu estou falando. Mas eu creio que tem muitos casos que são pessoas procurando resposta nos divãs que deveriam buscar resposta no joelho. E aí não vai receber resposta nem alívio para a sua alma. Pare, aquiete e confie. Deus é soberano e poderoso para prover. Mas Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E não ser a prioridade 10, 20. A gente usar desculpinhas. Não, mas é por causa... Não se desculpe. Seja honesto, faça um autoexame. Nós vamos participar da ceia do Senhor de coração. Se você não fizer um autoexame, eu recomendo que você não participe. Se você participar, é por sua conta e risco. Mas se você não fizer um autoexame, não participe da ceia do Senhor. Você vai estar comendo juízo para você. Mas se você quiser fazer um autoexame, pedir perdão pelos seus pecados, participe de coração aberto. Como eu também preciso pedir perdão pelos meus pecados. E venha com alegria. Eu vou ler um texto de Hebreus 4, que fala algo muito curioso. Ele fala assim, esforça-te para entrar no descanso. Nós somos uma geração que temos que nos esforçar para descansar. Esforça-te para entrar no descanso. Eu vou ler esse texto no momento da ceia. Os irmãos que vão servir a ceia podem vir.